Além disso, a fé tem o poder de agir por amor. Toca o lugar secreto dos afetos e atrai o coração a Deus. A fé é um ato de entendimento, mas também procede do coração. Com o coração se crê para a justiça, e por isso Deus dá a salvação à fé, porque mora como vizinha contínua dos afetos, e é parente próxima do amor. E o amor, sabemos bem, é o que purifica a alma. O amor a Deus é obediência, o amor e santidade. Amar a Deus e amar os homens é ser conformados à imagem de Cristo. Isso é a salvação. Além disso, a fé gera paz e alegria. Quem a possui repousa e está tranquilo, está alegre e satisfeito. E essa é uma preparação para o céu. Deus dá todos os dons celestiais à fé, porque a fé gera em nós a própria vida e o Espírito que há de ser manifestado eternamente no mundo de cima, que é melhor. Apresso-me sobre esses pontos para evitar cansá-los em um dia em que, mesmo que o Espírito esteja pronto, a carne é fraca. Concluímos com o terceiro ponto: como podemos obter e incrementar nossa fé? Esta é uma pergunta muito importante para muitos. Afirmam que querem crer, mas não podem. Circula uma série de disparates acerca desse tema. Sejamos práticos ao tratar dele. O que devo fazer para crer? O caminho mais curto é acreditar. E se o Espírito Santo lhe constituiu honesto e sincero, você crerá logo que a verdade foi colocada na sua frente. De qualquer forma, o mandamento do Evangelho é claro: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Mas, se para você isso ainda é difícil, leve a Deus em oração. Diga ao Pai grandioso exatamente o que é que lhe confunde e peça pelo Espírito Santo que resolva essa questão. Se eu não posso crer em um trecho de livro, gostaria de perguntar ao autor o que isso quer dizer. E se é um homem verdadeiro, sua explicação me satisfará. Com muito mais razão, a explicação divina satisfará o coração daquele que busca sinceramente. O Senhor está disposto a dar-se a conhecer. Vá a Ele e comprove que assim é. Além disso, se a fé lhe parece algo difícil, é possível que Deus, o Espírito Santo, lhe capacite a crer. Se ouve frequentemente e sinceramente o que ordena que creia, nós cremos em muitas coisas, porque as temos ouvido com certa frequência. Por acaso não descobriram que assim procede na vida comum, que se ouvirem algo 50 vezes ao dia, ao final passariam a crê-lo? Algumas pessoas passam a crer no que é falso através deste processo. Não me surpreende que Deus abençoe com frequência esse método para trabalhar a fé a respeito do que é verdadeiro, pois está escrito: a fé vem pelo ouvir. Se eu ouço o Evangelho sincera e atentamente, pode ser que um desses dias me descubra crendo no que ouço, através da bendita operação do Espírito em minha mente. No entanto, se lhes parecer que se trata de um conselho, eu pediria a continuação, que considerem o testemunho de outro. Os samaritanos creram devido ao que a mulher lhes disse a respeito de Jesus. Muitas de nossas crenças surgem do testemunho de outros. Eu creio que existe um país chamado Japão. Nunca o vi, e no entanto, creio que existe este lugar, porque outros já foram lá. Eu creio que vou morrer. Eu nunca morri, mas muitíssimas pessoas que eram conhecidas minhas estão mortas. E eu tenho a convicção de que também morrerei. O testemunho de muitos me convence disso. Escuta, então, aos que lhe dizem como foram salvos, como foram perdoados e como seu caráter foi transformado. Se você escutar, descobrirá que alguém como você mesmo foi salvo. Se você foi um ladrão, descobrirá que um ladrão se regozijou quando seu pecado foi limpo na fonte de sangue de Cristo. Você
que foi lascívio na vida, descobrirá que homens que tinham caído dessa maneira foram limpos e transformados. Se está desesperado, só tem que se reunir com o povo de Deus e indagar um pouco. E alguns que estavam no mesmo estado de desesperança que você, contar-lhe-ão como foi que ele os salvou. Quando ouvir, um atrás do outro, o testemunho de quem provou a palavra de Deus e comprovou, o Espírito Divino lhe conduzirá a crer. Não temos ouvido a história do africano a quem um missionário contou que a água se endurecia às vezes de tal forma que uma pessoa podia caminhar sobre ela? O africano declarou que cria muito nas coisas que o missionário lhe havia dito, mas que nunca poderia crer nisso. Quando visitou a Inglaterra, aconteceu que um dia gelado congelou o rio, mas o africano não quis aventurar-se a atravessá-lo. Sabia que era um rio e estava seguro de que se afogaria se ele se aventurasse a atravessá-lo. Finalmente, foi persuadido a fazê-lo e se confiou a fazer o mesmo que os outros haviam feito anteriormente. Assim, é possível que, quando veja que outros que creem demonstram seu prazer e sua paz, você mesmo seja conduzido docilmente a crer. É uma das maneiras de Deus de ajudar-nos a obter a fé. Este é ainda um plano melhor. Advirtam a autoridade sobre a qual lhes ordena acreditar, e isso lhes ajudará grandemente. A autoridade não é minha, pois poderiam rejeitá-la muito bem, mas se lhes é ordenado a crer na autoridade do próprio Deus, Ele lhes ordena a crer em Jesus Cristo, e você não deve recusar obedecer ao seu Criador. O capataz de umas obras no norte do país havia ouvido com frequência o Evangelho, mas estava perturbado por um medo de não poder vir a Cristo. Seu bom chefe lhe enviou um dia um papel nas obras onde trabalhava. Venha à minha casa imediatamente, depois do trabalho. O capataz apareceu na porta de seu chefe, e o chefe saiu. Ele disse, um pouco rude: "O que pretende, João, incomodando-me a esta hora? O trabalho já está concluído. Que direito tem de vir aqui?" Chefe respondeu: "Recebi uma carta de sua parte dizendo para apresentar-me depois do trabalho. Pretende dizer-me que simplesmente porque recebeu uma carta de minha parte, veio à minha casa e me pediu que saísse a vê-lo depois do horário da oficina?" "Bem, senhor", replicou o capataz, "não o entendo, mas me parece que, considerando que você mandou me chamar, teria o direito de vir." "Entre, João", disse o chefe. "Tenho outra mensagem que quero ler." E se assentou e leu estas palavras: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Depois dessa mensagem de Cristo, pensa que pode estar errado ir a Ele? O pobre homem veio de imediato e creu, pois viu que tinha uma boa garantia e uma autorização para crer. Você também a tem, pobre alma. Tem uma boa autorização para vir a Cristo, pois é o Senhor mesmo que ordena que confie nele. Se isso não os convence, reflitam sobre em que é que tem que crer. Que o Senhor Jesus Cristo sofreu em nosso lugar, na posição e na condição de homem, e é capaz de salvar a todos que confiam nele. Vamos, este é o fato mais abençoado, que os homens foram convidados a crer, na verdade mais divina, na mais consoladora e mais adequada que foi posta diante dos homens. Eu lhes aconselho que pensem muito a respeito e que examinem a graça e o amor que contém. Estudem os 4 evangelhos, estudem as epístolas de Paulo e logo vejam se a mensagem não é tão plausível para que vocês sejam forçados a acreditar. Se isso não funcionar, então pensem na pessoa de Jesus Cristo. Pensem em quem é Ele, o que Ele fez e onde está agora. E o que Ele é agora. Pensem muitas vezes e profundamente quando alguém como Ele lhes pede que confiem nele. Então, seguramente seu coração cairá persuadido, pois como poderiam duvidar dele?
Se nada disso servir, então há algo ruim a respeito de vocês. E minha última palavra é: submeta-se a Deus. Que o Espírito de Deus remova sua inimizade e que ceda é rebelde, rebelde orgulhoso. E essa é a razão pela qual não crê em seu Deus. Abandone a rebeldia, deite as armas, renda seus critérios, renda-se a seu rei. Eu creio que jamais uma alma levantou os braços em sinal de desespero e clamou: Senhor, submeto-me, sem que a fé se tornasse algo fácil para isso em breve. É devido ao fato de que você tem discutido com Deus e pretende que seja feita a sua própria vontade e que as coisas sejam feitas da sua maneira que você não crê. Cristo diz: como poderiam vocês crer? Pois recebeis glória uns dos outros. O arrogante gera descrença. Submeta-se, ó homem, ceda ao teu Deus, e então crerá tranquilamente em seu Salvador. Que Deus os abençoe por causa de Cristo e os conduza neste precioso instante a crer no Senhor Jesus. Amém.